O capítulo começa com o chefe falando sobre o objetivo do grupo, mas enaltecendo que já que eles estão fracos de grana e a cientista Sam está fraca de ideias, eles iriam mandar seus soldados irem em uma missão secreta. Nesse momento, dois garotos voltam da escola reclamando das tarefas quando são abordados por uma bela garota de máscara. Quer dizer, até ela tirar a máscara e revelar ser uma Kuchisakeona, ou Mulher da Boca Cortada. Até poderia entrar no mérito da lenda dela, mas isso não é tão relevante. Ela encara os dois pedindo que não tenham medo, pois ela iria cuidar deles. Nisso ela pede para que eles deixem ela brincar com os corpinhos deles, revelando que ela não passa de uma Shotacon maluca. Só que nesse momento, General surge acertando um chute na perna dela. Depois de fazer sua apresentação básica, General lê as informações da Kuchisakeona, onde fala sobre uma mulher misteriosa que tem abordado garotos do fundamental no caminho da escola. Só que a garota monstro se revolta, pois ela estava interrompendo sua caça aos garotos. Mas General não se segura e mete outro chute na perna dela para derrubá-la. Com isso, General explica que tinha ido para lá para recrutá-la. Isso porque, como o grupo RX estava com uma falta de soldados, eles decidiram ir atrás de monstros que já existem, e nisso ela puxa uma cadeira e uma mesa. Com isso, ela inicia a entrevista da Kuchisakeona, perguntando o que ela teria de habilidades úteis para o grupo, como se ela realmente quisesse fazer parte. Mas como a garota só fica perguntando o que estava acontecendo, então deixa pra lá. General pergunta o que ela iria aceitar como pagamento, e Kuchisakeona menciona que aceitaria receber um Shota por dia, e que se conseguisse isso não se importaria de ajudá-los. O problema é que General achou esse personagem bem fraco. Ela diz que uma organização do mal só cresce se tiver seres realmente poderosos e monstruosos, e uma Shotacon de boca rasgada não é lá grandes coisas. General ainda pergunta se ela acha que poderia vencer um herói com esse tipo de tara, e como o número 2 menciona, desse assunto de taras estranhas, a General manja. Ela perde o interesse, dizendo que aquela mulher não passava de um monstro que tem tesão em garotinhos e que ela não passa de um peixe pequeno. Nisso ela dá a ideia de que, se realmente quisesse ser ameaçadora, deveria pensar em sequestrar e comer criancinhas, o que deixa o resto do pessoal preocupado com o que ela tá dando de ideia. Kuchisakeona se irrita com os comentários da General e parte pra cima dela. Só que General se mostra ainda perita em golpes baixos e só derruba Kuchisakeona de novo antes de ir embora. Os garotos que estavam observando tudo apenas usam seu alarme contra assaltantes e fazem a garota monstro se desesperar. Mas como não conseguia se mover, ela foi pega e nisso a paz voltou àquele bairro junto da lenda da mulher vestida de general que só ataca as pernas. No outro dia, vemos o passado do Black Lion, onde ele desejava poder ser maior e mais forte, mas nunca conseguiu. Até que ele viu o anúncio do grupo RX pedindo por cobaias para Monstransformação. Cientista Sam ouviu o pedido dele e aceitou na hora. Nisso, ele foi transformado em um monstro gigante. Ele nunca se importou realmente com coisas como bem ou mal, desde que ele pudesse realizar seu desejo. E atualmente, ele se tornou um monstro enorme e poderoso, mas que ainda não se sente tão forte quanto gostaria. Cientista Sam menciona que usou a amostra do leão do zoológico para criá-lo. Depois do treino, Black Lion aproveita para comer até não aguentar mais, o que impressiona os Minions, principalmente por achar que não teria como bancar tanta comida. Mas o número 3 menciona que eles têm sorte por ele deixar um estoque de comida de emergência perto da geladeira. Só que nesse momento, Black Lion se desespera, pois ele estava atrasado para sua missão secreta e sai correndo, mas não antes de pegar uma lata de comida de gato. Quando ele chega ao local, X-Kun o esperava todo marrento. Acontece que X-Kun estava usando o argumento de ter sido o primeiro monstro criado, e por isso ele era o senpai do Black Lion, e por culpa disso, ele deveria obedecê-lo. Nisso, ele manda o Black Lion abrir a lata enquanto os Minions observam de longe, percebendo que X-Kun só estava se aproveitando do coitado usando essa desculpa de senpai. Mas no outro dia, X-Kun lembra que tinha uma reunião com seus antigos colegas de rua, mas ele acredita que não poderia ir lá sem levar nada. Nesse momento, ele olha para a geladeira e tem uma ideia. Black Lion, por sua vez, estava morto de cansaço depois de se empolgar no treinamento, pois ele acabou esquecendo de almoçar. Mas não tinha problema, pois ele tinha sua comida de emergência, que havia sumido. Quando ele vai falar com X-Kun para cumprir sua missão daquele dia, o gato infeliz menciona que já comeu. Isso porque ele menciona que roubou a comida de emergência do Black Lion. Ele explica que não poderia chegar na reunião sem nada, mas nesse momento, Black Lion fica simplesmente possesso de ódio, tanto que X-Kun apenas o encara calado.
Black Lion diz que não tinha problema, mas na próxima vez ele deveria avisá-lo antes disso. Com essa frase praticamente assustadora, XCOM aceita o pedido dele e decidiu nunca mais abusar do seu posto como senpai. No dia seguinte, Braveman encontra um grupo de crianças pedindo um autógrafo, o que deixa ele bem tranquilo, por ser mais calmo do que seus dias normais. Uma das crianças pergunta como ele poderia fazer para ser um herói como Braveman. Nisso, o grande herói responde de forma bem responsável. Até aí, tudo bem. Só que uma das crianças pergunta se é verdade que ele é um galinha safado sem vergonha. Braveman tenta desmentir essa história, perguntando de onde ele ouviu isso, e o garoto responde que todo mundo dizia isso. Nisso, Braveman tenta manter a pose enquanto se sente deprimido por ver que os rumores estavam cada vez piores por culpa da General. Como se não fosse o suficiente, a problemática decide aparecer já dizendo que iria ser o dia que ela iria se casar. Essa frase da General faz os garotos imaginarem que os rumores fossem reais. Braveman começa a ficar mais deprimido, ainda mais com o timing perfeito dela para acabar ainda mais com a imagem dele. Como Braveman a chama de cruel, General diz que ela não pretende ser cruel, mas sim poderia enlouquecer em uma lua de mel, mas quem parecia estar enlouquecendo era ela, imaginando essa cena. Braveman manda ela se controlar na frente das crianças. General se recusa a ir embora, dizendo que seu adeus é tão apaixonado que ela sempre fica nas nuvens, mesmo que isso seja a forma dela ver os Brave Gazers. Até que nesse momento as crianças decidem perguntar a General se ela era a namorada do Braveman. Como esperado, ela diz que sim, enquanto Braveman diz que não, e nisso as crianças começam a encher ela de perguntas, até que eles entendem que os dois vivem fazendo safadezas, já que eles são namorados. O problema disso é que, no final, eles decidem chamá-la de tarada. Acaba que, com esse bullying das crianças em uma virgem pervertida, General não se aguenta e começa a chorar tendo que ser protegida pelos Minions. General começa a se reerguer, até que eles chegam a se perguntar por que o Braveman dizia que ela não era a namorada dele mesmo sendo tão bonita. Nisso, um deles imagina que ela tenha um coração feio, e essa frase afeta General até demais. As crianças continuavam a bulinar a coitada, que teve que dar uma saída estratégica, enquanto Braveman apenas observava aquilo com medo das crianças. Para finalizar o capítulo, o autor ainda faz uma piada com a General que ficou bem chateada. No outro dia, o número 1 conversa com o número 3, que dizia querer ser popular com as garotas. Ele menciona que eles não eram conhecidos por serem exatamente descolados. O número 1 menciona que seu outro parceiro andava bem estranho, pois o número 2 tirou um dia de folga para sair com a Didi-chan, e isso incita o ódio dos dois que decidem ir atrás de ver o que ele estava fazendo. Alguns minutos depois, no meio da cidade, o número 2 chega para um encontro com a Didi-chan, que estava com uma roupa casual bem fofa. Eles decidem ir andando, enquanto seus parceiros apenas os observam de longe. Os dois invejosos decidem que iriam dar 3 chances ao seu colega, antes de partir para cima do coitado. Didi-chan se desculpa por chamá-lo para sair com ela, e o número 2 diz não ter problemas. Pelo menos não para ele, mas para os outros dois era outra história. Didi-chan acaba vendo algo que chama a atenção dela, que seria pedaços de carne que ela via em animes. Ela fica muito animada, querendo poder comer por ouvir que essa carne tem gosto igual ao do anime. Não sei como eles sabem disso, mas ok. O problema é que ela não quer acabar com o clima e decide voltar outra hora. Só que o número 2 já tinha ido atrás daquela carne de anime bem animado e dividiu com ela, o que a deixa bem animada. O problema é que esse momento genial do número 2 irritou seus seguidores por verem que ele manja mesmo como tratar uma mulher em um encontro. Mas nisso, alguém surge mandando eles pararem de descontar sua raiva na parede. Nisso, o tal sujeito, que se revela ser um herói chamado Wall Slamman, manda eles descontarem seu ódio contra a cara dele ao invés da parede. Mas é exatamente isso que eles fazem e o coitado não dura 2 segundos antes de cair duro. Com isso, os dois continuam a seguir o casal preocupados que o número 2 consiga mais pontos com a Didi-chan. No fim do dia, Didi-chan agradece pelo que ele fez e diz estar pronta para o que ela queria fazer, já deixando os dois seguidores sedentos por sangue esperando uma declaração para poder cair matando em cima do número 2. Mas ela diz estar pronta para o aniversário de casamento de seus pais, o que deixa os dois sem reação. Didi-chan explica que já tinha comprado o presente da sua mãe, mas não tinha nada para dar ao seu pai, e por isso pediu a ajuda do número 2, que fica emocionado com a atitude dela. Enquanto Didi-chan conforta o número 2, os outros dois idiotas entendem finalmente o porquê ele foi o único a ter o encontro, e nisso temos uma nota dizendo que eles passaram a tratar melhor o número 2.
O capítulo seguinte começa tenso, com um assalto a banco. Só que a vítima é a General, que estava sendo feita de refém pelos bandidos, o que deixa Braveman confuso. Nisso voltamos um pouco no tempo. 5 horas atrás, o chefe estava comemorando pelo seu aumento no trabalho de meio período, mas nisso, X-Kun pergunta o porquê eles não tentam assaltar um banco ao invés de ficar trabalhando. Essa frase animou o chefe, que mandou a General e os Minions para assaltar um banco. General até se impressiona por ter sido a primeira vez que eles realmente fazem algo vilanesco, mesmo já sendo quase capítulo 50. Quando eles abrem a porta anunciando o assalto, eles descobrem que o local já estava sendo assaltado, o que deixa eles sem reação. Um dos bandidos encara a General imaginando que ela fosse uma cosplayer, mas General tenta se manter firme, dizendo que não iriam entregar aquele alvo para um bando de bandidos amadores. Quando o bandido apronta a arma para a General, ela dá um sorriso, dizendo que não iria ser assustada por algo assim. Pelo menos até ele disparar para cima, o que acaba interrompendo a frase dela. Nisso, ela se ajoelha na frente deles e todos eles acabam amarrados pelos bandidos. General já imaginava que em breve eles seriam pegos, pois já deviam ter avisado a polícia, mas eles ouvem que os bandidos já tinham alterado as imagens das câmeras. Junto disso, eles impediram o gerente de acionar o alarme e deixaram uma placa do lado de fora dizendo que estava em manutenção. Nesse momento, eles perceberam que os bandidos não eram bem amadores, diferente dos nossos vilões burros que foram para lá sem nenhum plano. Ainda assim, General tinha uma carta na manga, literalmente. Isso porque a cientista Sam criou um dispositivo que permitia ela chamar o Braveman quando quisesse. E nisso, ela ativa para chamá-lo, só que os bandidos recebem um aviso que teve um sinal de comunicação sendo feito dentro do prédio. Ela imagina que os bandidos estavam acabados, pois não teriam como eles descobrirem quem foi a pessoa que chamou o herói, exceto que ela foi falando bem de frente para eles, que apenas encaram General, que fica preocupada. Nisso voltamos para o início, onde Braveman imagina que finalmente General tinha criado juízo e deixado de ser uma vilã, mas nisso ele decide ter certeza que não estava se animando sem motivo. Ele pergunta o que General fazia no banco e ela tenta fingir que não era um crime, mas como ela é péssima mentindo, Braveman só manda o pessoal invadir logo e dane-se os reféns. No final, os bandidos foram presos e o grupo da General aproveitou para fugir. No outro dia, o grupo RX é chamado pelo líder da família Mekayama, dos robôs Yakuza, chamado Mekayama Juzou, o que deixa General e o chefe em pânico. Juzou menciona que ele soube que o grupo chegou a vender uma robô empregada há um tempo atrás, e isso poderia significar que eles queriam se tornar rivais da família Mekayama, que desejava conquistar o mundo para torná-lo um mundo melhor para os robôs. O chefe entra em desespero completo, tentando se controlar, mas cada vez pior, chegando ao ponto de acabar com a paciência da secretária Sam. Vendo que ele não iria se acalmar, ela explode o chefe antes de explicar que eles não pretendem criar um exército de robôs. Juzou entende o que ela quis dizer, mas imagina que deveriam pensar em algo para não afetar a imagem da família. Depois que o chefe tentou voltar a falar besteira, secretária Sam o explode de novo, pedindo para ele lavar as mãos. No que ela sai do banheiro, um executivo da família chamado Robomine Ryuki a esperava para pedir desculpas pela atitude do seu chefe. Isso porque Juzou se mostrava um grande velho teimoso que acreditava que os robôs antigos eram melhores que os modelos mais novos. Isso porque ele acredita que o design rústico é bem mais chamativo do que os visuais modernos dos chamados robôs de verdade, que seriam algo mais estilo Gundam. Essas conversas irritam tanto ele que Juzou imagina que deveria arrancar a cabeça dos novatos e colocar um monte de parafusos no lugar. Ryuki explica a situação e a secretária Sam diz que ele era muito cabeça dura, como um robô. Vendo que a sua piada foi péssima, secretária Sam fica envergonhada tentando fugir do assunto depois de fazer um nhan, que é como se ela imitasse um gato. Só que no caso, por acidente. Mas voltando para a reunião, General menciona que gosta muito dos robôs antigos por terem um visual que talvez agradasse mais o Braveman. Mas ela diz que os robôs novos também são maneiros. Antes que Juzou se irrite demais, General explica que não tinha muito o que pensar, pois todos são robôs. Isso faz Juzou acertar o seu próprio rosto, pois ele percebe que não havia motivos para ficar separando seus aliados entre os novos modelos e os antigos, até porque seu desejo seria trazer um mundo melhor para todos os robôs. Depois de se desculpar por chamá-los para lá, Juzou menciona que poderia tentar procurar peças novas. O chefe finalmente se acalma, vendo que a conversa estava mais pacífica. Juzou menciona que na época dele, um soco foguete era a coisa mais maneira que tinha. Diferente de agora, mas nisso,
O chefe menciona que isso realmente era muito zoado, o que lhe rendeu uma amostra do quanto aquilo poderia ser zoado. Enquanto tudo isso rolava, na base do grupo RX, eles recebem um garoto pedindo para se tornar membro do grupo, o que deixa o número 2 impressionado. Como seus executivos estavam em uma reunião com a Yakuza dos robôs, os Minions ficam na dúvida de quem poderia fazer a entrevista dele. Nisso, foram obrigados a mandar o posto mais alto abaixo dos 3, que infelizmente era o X-Kun. Nisso, X-Kun se arruma para fazer a entrevista. Ao se aproximar, ele pergunta qual seria a opinião dele sobre a dominação mundial. O novato diz que esse era o objetivo de qualquer organização do mal, só que isso lhe rende um chute no meio da cara e uma bronca absurda do X-Kun. Tentando ser exigente, o gato infeliz decide fazer os testes do novato, começando com a prova de força. O novato diz que iria conseguir fazer isso com apenas 1% de sua força. Já dá pra ter uma ideia do que isso iria virar. Mas piora, pois X-Kun manda ele vencer apenas o Black Lion em uma queda de braço, o que o deixa quietinho. Black Lion simplesmente destrói a mesa e o braço do novato. Infelizmente, como seu braço ainda estava no lugar, X-Kun diz que ele passou por pouco. O próximo desafio seria vencer uma corrida de 50 metros contra a garota da bunda grande, vulgo Didi-chan. O novato se mostra animado de novo, dizendo poder correr na velocidade da luz. Ok. Antes que ele pudesse perceber, Didi-chan já tinha completado a corrida enquanto ele mal havia começado e rendeu mais broncas ainda do X-Kun. E nisso, temos o terceiro teste, que seria uma prova escrita. Acabou que ele conseguiu gabaritar a prova, o que faz X-Kun se impressionar. Mas, visto que aquilo eram perguntas de nível de segunda série, isso era o mínimo esperado. Com todos os testes feitos, X-Kun decide dar seu resultado. Só que nesse momento, os executivos voltam de sua reunião ficando impressionados com o novato. O número 2 explica que aquele era um novato, mas o chefe menciona que o conhecia. Isso porque esse novato era ninguém menos que o líder da Liga dos Vilões, Schwartz Phantom. Todo mundo fica surpreso com aquilo e o chefe pergunta o que ele fazia por lá. Phantom explica que estava apenas fazendo uma visita por estar pela região. Depois que ele vai embora, X-Kun fica em choque imaginando o quanto ele maltratou o cara que era simplesmente o manda-chuva dos vilões. Do lado de fora, Phantom é recebido pela sua parceira perguntando o que ele achou do grupo RX. Phantom menciona que ele acreditava que não tinham grandes soldados, tendo no máximo a secretária ou o chefe como alguém forte de fato, mas ele viu que eles possuíam vários monstros poderosos. Isso era muito bom para ele, pois poderiam ser ótimos peões para a guerra contra a Liga dos Heróis. Nisso ele se anima imaginando que sua vitória estaria cada vez mais perto, enquanto sua parceira imagina que algum dia ela ainda iria pedir as contas. Isso porque Schwartz Phantom tem um estilo bem edgy, ou praticamente um Sasuke da vida. No outro capítulo, conhecemos o outro grupo que compõe a Liga dos Vilões, o Grupo de Ajuda aos Monstros. Esse grupo é responsável por cuidar dos monstros hostilizados pela sociedade. Acontece que o chefe mencionou o grupo, pois eles queriam a ajuda do grupo RX para treinarem um membro deles, pois acaba que todos lá são meio que lobos solitários. Visto que isso iria ser complicado, ele passa a tarefa para General, que decide pedir para Black Lion o ajudar, mas no que conhecem o monstro eles ficam surpresos. Enquanto isso, no parque, Braveman está desanimado, pois a Liga dos Heróis atrasou seu pagamento de novo, e nisso ele estava sem comer, mas ele tenta se animar, imaginando que um herói deve lutar mesmo com fome. Pelo menos até ele ouvir um barulho de corrente se arrastando. Ao olhar para o lado, ele vê uma figura apavorante, enorme, caminhando, o que o deixa preocupado, mas ele logo se acalma sabendo que apenas deveria avaliar a situação. Pelo menos até que o monstro dá um grito alto, o que chama a atenção do resto do grupo que vem ajudá-lo a se acalmar, pois o coitado tinha desmaiado. General apresenta o monstro para Braveman. O nome dele era Balor. Ela explica que ele é um novato que estava lá para ter uma experiência de campo, mas ela pergunta se ele não tinha dito que iria ao banheiro por estar muito nervoso. O problema é que a tensão por encontrar com o Braveman o deixou em choque e ele acabou gritando, mostrando que, apesar dessa aparência de Nêmesis, ele tem tanta coragem e confiança quanto o Brad no primeiro Resident Evil. Ele começa a chorar imaginando que tinha estragado tudo, mas General tenta acalmá-lo e manda Black Lion resolver as coisas para mostrar ao Balor como seria uma luta. No que Braveman se prepara para lutar, General os impede jogando um dos Minions.
Isso porque Balor tinha desmaiado de novo por culpa do grito de batalha dos dois. Ele estava tão tenso que quando tenta beber água acaba se engasgando e o pessoal imagina que o melhor seria que ele voltasse outro dia. Mas Balor entende que se fizesse isso ele teria ido até lá em vão, e não queria desperdiçar a chance que o grupo de ajuda aos monstros entregou a ele. Ninguém entende o que diabos fez ele ter essa aparência, já que os monstros selvagens possuem a forma atual baseada no estado mental e condições da pessoa quando ela foi transformada. Braveman reconhece a determinação de Balor e decide enfrentá-lo de frente. Nisso, Balor parte para cima dele. Ele usa seu golpe especial, Evil Eye Cannon, contra Braveman. O herói tenta segurar o golpe, mas sua perna acaba vacilando pela fome. Porém o golpe passa reto pela sua cabeça e segue para o céu. Nisso o disparo explode em pleno ar, criando um impacto que claramente destruiria metade daquela cidade. Só que depois disso, Balor desmaia de novo e todos percebem que ele vai ser um enorme problema quando se tornar mais forte. No capítulo seguinte, iniciamos o arco da Guerra das Ligas, pois a Liga dos Heróis recebeu a declaração de guerra gerando um enorme pânico na sociedade. Ou quase, pois Mekayama menciona que não havia nenhuma tensão no mundo. Phantom imagina que já deveriam estar criando um caos, mas a real é que o único caos criado foi dentro da própria liga, pois eles queriam saber como que ele havia mandado uma declaração de guerra sem falar com os outros líderes. E tudo o que ele tem a dizer é: surpresa! Phantom explica que seu plano é deixar claro as intenções da Liga dos Vilões, de incitar o caos por serem os apóstolos do inferno, mas Mekayama já se prepara para moer ele na porrada. Nisso, ele explica também que tudo o que fez foi mandar uma carta pedindo para resolverem logo essas diferenças entre as ligas, até porque não pareciam estar avançando muito nos seus planos. Ele menciona que essa declaração de guerra é uma oportunidade perfeita para iniciarem o plano de dominação mundial, só que a melhor parte é que eles ainda iriam postar uma declaração formal de guerra em 3 dias na internet, o que deixa Mekayama surpreso. Ainda mais quando ele descobre que Phantom enviou essa carta fazia 2 dias e até agora não tinha nada planejado, fazendo ele pedir para todos se unirem para fazer o tal vídeo. Nem preciso dizer que Mekayama perdeu a cabeça. Todos os outros líderes se revoltam com a falta de organização dele, por enviar a carta sem dizer nada e depois pedir para ajudarem a fazer um vídeo de última hora. Só que Phantom tinha uma carta na manga, que foi ele mencionar o nome de cada um dos grupos. Isso porque, com isso, caso eles não ajudem, iria dar a entender que as organizações deles arregaram no último instante e suas reputações iriam pelo ralo. Nisso, Rose Princess decide que precisam gravar logo, enquanto Mekayama continua descontando sua raiva. O chefe da RX até tenta dar uma ideia de prometerem destruir a sociedade de forma justa e honesta, mas eles só mandam ele calar a boca. Depois de pensarem um pouco, eles decidem que a melhor ideia seria colocar o líder da Liga dos Vilões para fazer um pronunciamento, exceto que o tal líder estava literalmente enterrado, mas nada que alguns curativos não resolvam. Ele até tenta ler o pronunciamento, mas como estava todo ferrado pela surra, Phantom começa a tossir e Mekayama fica reclamando. No final, o vídeo ficou parecendo mais que ele era um refém sequestrado, torturado e obrigado a ler aquele texto, e por isso só mandaram o vídeo apenas com o áudio. De volta à base, o chefe menciona sobre estarem oficialmente em guerra contra a Liga dos Heróis, mas não que alguém se importe, pois estava um calor infernal na base por culpa do ar-condicionado pifado, fazendo todos simplesmente ficarem derretendo de calor. Secretária Sam até menciona sobre ser legal se tivessem um lugarzinho fresco como um resort secreto para irem. Só que como ela faz um nhá, o chefe acha fofo e ela o explode, para variar. Mas parece que a ideia dela foi ouvida e o grupo sai para as montanhas, o que irrita o número 3. Ele pergunta o que estavam fazendo nas montanhas, e o chefe explica que estavam indo até a umas fontes termais secretas. Black Lion pergunta o porquê, já que eles imaginavam que iriam para um resort, e a secretária Sam já reclama pois não estava a fim de ir atrás de um lugar que poderia nem existir. Só que o chefe já manda a ideia do seguinte: eles queriam ir para um resort para poderem relaxar, mas como estavam no Japão, a ideia mais próxima que eles teriam seria de fontes termais. Porém, fontes normais seriam muito sem graça, e por isso ele quis levar o pessoal até o meio do nada, atrás de fontes termais secretas. Como esperado, ele explode de novo e General avista a tal fonte termal. Isso deixa todos animados, tanto que o chefe pensa em sair correndo até ser segurado pela secretária Sam e toda a sua gentileza.
No que foi decidido que as garotas iriam primeiro, Secretária Sam já avisa que se ele tentasse espiar, iria explodir o resto que sobrou do coitado. Mas o que eles não imaginavam era que o grupo de inteligência da Liga dos Heróis estava novamente atrás deles, tentando descobrir o que eles planejavam em um local como aquele, enquanto tentavam compensar o fracasso do dia da praia. As garotas já se preparam para entrar na água e General pergunta que fim levou os rapazes. E Secretária Sam explica que mandou eles comprarem bebidas para elas. Nisso, o grupo de inteligência começa uma observação intensa delas. Tudo pela missão. Um dos membros até questiona a praticidade de todos estarem juntos em um ponto tão específico, mas um dos membros menciona que essa é uma luta que todo homem deve enfrentar. Nisso, as garotas começam a relaxar na água, com direito até a Water Bichan. Mas os soldados ficam revoltados, pois a fumaça estava tapando tudo, e quando acreditavam que poderiam pegar mais informações da Didi-chan, a luz do sol acaba sendo o problema. Didi-chan se pergunta o que poderia acontecer caso alguém tentasse espiar elas, e Secretária Sam menciona que ninguém iria para aquele fim de mundo, mas caso acontecesse, ela estava preparada, e nisso ela carrega a água com sua energia. Ao fazer isso, ela consegue fazer bombas com a água que joga, deixando Didi-chan levemente assustada. Mas finalmente o grupo conseguiria uma informação útil para a Liga. Ou quase, se não fosse pelo fato de que Secretária Sam conseguiu quebrar a câmera deles. O grito desesperado do grupo chama a atenção das garotas, enquanto o único membro que pensou com a cabeça de cima sai correndo para não sobrar para ele. Só que nesse momento, os garotos da RX ficam preocupados com as garotas gritando e nisso vão ver se elas estão bem. E por culpa disso, todos já se preparam para a punição. Devo dizer que, mesmo com essa cara fofa da Secretária Sam servindo de momentos antes da tragédia, foi um dos poucos casos que ela explodiu alguém inocente. No outro capítulo, vemos a reação da Liga dos Heróis sobre o vídeo, onde Senior Glasses decide realizar uma reunião para falarem sobre o assunto. O problema é que basicamente ninguém apareceu. Para não dizer que realmente ninguém estava por lá, haviam mais 2 membros. Um deles era uma das heroínas do top 3, a princesa guerreira Impact, que estava comendo seus dango com chá. Glasses até tenta perguntar, mas ela só o ignora até que de repente alguém destrói uma das paredes. Esse sujeito era o outro do top 3, o Otelo assassino Marshmallow Head. Ele menciona que se atrasou pois estava lutando contra um monstro, e que decidiu atravessar a parede para cortar caminho, apesar de que isso não explica o porquê ele estava com seus sapatos sujos de vermelho. Nesse momento, alguém abre a porta reclamando com o professor dizendo que ele ainda não tinha arrumado um jeito de tirá-lo do traje de batalha que tinha enfiado ele. Esse outro herói era o último do top 3, a vítima da ciência Metal Prisoner, que menciona ter sido colocado nessa roubada porque foi convencido a participar de um teste, e nisso ele está preso nessa armadura faz 3 anos. Enquanto ele reclama e bate na mesa, dá pra ouvir algo quebrando dentro da armadura. Ele claramente se machucou, mas ficou ainda mais irritado ao notar que o tal professor chamado Matsudo não estava por lá. Isso porque foi esse professor que fez o teste com Metal Prisoner, onde ele o colocou na armadura para apenas depois disso mencionar que depois de vesti-la não teria como tirar mais, senão a pessoa dentro do traje morreria. Glasses menciona que o professor não iria nesse dia, enquanto imagina que deveria avisar ao professor e o pessoal do setor de pesquisa que permitiu a fuga dele sobre a ameaça do Metal Prisoner. Depois de finalmente conseguirem se organizar um pouco, eles começam a reunião. Glasses menciona que achava que seria só uma piada sem graça, até notarem que era um caso real, e decidiu organizar a reunião para discutirem como iriam lidar com aquilo. Marshmallow Head já começa querendo saber quantos ele teria que mandar jogar no Vasco. Metal Prisoner manda ele parar com esses comentários, para não sujar a fama do top 3. Mas o psicótico maluco o provoca dizendo que a tecnologia está tão avançada que os robôs estavam começando a dar opiniões mesmo sem ninguém pedir. Glasses menciona sobre a missão do grupo de inteligência que, novamente, fracassou. Marshmallow Head pergunta o porquê não aproveitam, já que tem o nome de todos os grupos, para sair apagando cada um deles, e Metal Prisoner manda ele tentar a sorte. Nisso, os dois já iniciam a própria guerra civil deles. Piora quando derrubam os dangos da Impact, e nisso ela sai pistola pra cima deles. Glasses já previa que isso iria acabar assim, já que o chefe da Liga dos Heróis mencionou que não poderia aparecer. O último sujeito finalmente decide falar algo, mencionando as personalidades distintas do grupo. Glasses menciona que esse é o novo presidente do grupo, que foi indicado pelo antigo presidente há uns meses atrás.
O presidente começa a listar os nomes do grupo, pois notava que tinha alguns bem interessantes, até que ele menciona a General, dizendo que acredita ter visto ela antes, e isso ativa um neurônio do Glasses. Isso porque ele lembrou que a General acabou participando do recrutamento recente e foi expulsa. Nesse momento, ele descobre o plano da General de se infiltrar no exame atrás de informações. Imaginando a quantidade de problemas que isso poderia gerar, ele fica em pânico completo tentando esconder isso do presidente. Depois disso, eles finalizam a reunião daquele dia, sendo apenas mais um dia na vida desses heróis. No outro capítulo, vemos Braveman, Common Soldier e Honest Rage nas montanhas em uma caminhada que quase acaba com Common Soldier. Primeiro pelo cansaço e segundo pela falta de paciência da Honest Rage. Braveman menciona que eles estavam indo atrás de um mestre para aprimorarem suas habilidades por culpa da declaração de guerra. Common Soldier se pergunta o que diabos um velho aposentado poderia ensinar para eles, mas isso só motiva ainda mais Honest Rage a querer jogá-lo da montanha. Eles ainda ficam felizes por esse veterano ter aceitado treiná-los, e Braveman menciona que ele não parecia interessado, pelo menos até ouvir que tinha uma garota no grupo, e nisso Common Soldier começa a questionar ainda mais a utilidade desse velho. Mas Braveman diz saber que ele é um grande guerreiro, e isso anima Honest Rage. Quando eles estão chegando perto da casa do velho, uma enorme pedra surge rolando até eles, e o grupo precisa fugir. Nesse momento, Braveman usa seu Brave Punch para acabar com a pedra. Após Braveman salvar o grupo, um velho baixinho surge dizendo que aquele golpe valeu 20 pontos. O velho se chama Marshall Turtle, ou pelo menos era esse o seu nome de herói, só que ele disse ter abandonado esse nome quando se aposentou. O problema foi que, como todos ainda o chamavam assim, a vizinhança o confundia com um monstro e por isso ele decidiu se isolar nas montanhas. Marshall Turtle parecia até um pouco nostálgico com o seu nome, e nisso ele pede que o chamem de Mestre Kami, mas por alguns motivos óbvios, eles mencionam que seria impossível e decidem chamá-lo de Mestre Tartaruga. Agora, visto que ambas as palavras querem dizer a mesma coisa, eu não faço ideia de como isso ficou em japonês. Mas nisso, Turtle começa a criticar as habilidades do Braveman por ser previsível, dizendo que teria que analisar as habilidades deles antes de treiná-los. Nisso, ele manda Common Soldier mostrar o que tinha, mas no que ele mostra seu Soldier Kick, Turtle só sai distribuindo reclamações e dá 2 pontos pela habilidade. A seguinte seria a Senhorita Peitos, de acordo com ele, mostrando que Common Soldier tinha razão sobre esse velho safado. Quando Honest Rage usa seu Flashing Fist of Justice, o velho dá nota 100 por serem grandes, macios e maravilhosos. E eu nem preciso dizer que não era bem do golpe que ele estava falando, apesar de fingir ser o caso. Depois de ser acusado pelo Common Soldier, Turtle menciona que a habilidade da Honest Rage possuía o menor tempo de execução e isso exigiu muito do tempo dela para ser aprimorado, o que até demonstra uma certa seriedade. Pelo menos até Braveman pedir para serem treinados e ir aceitar apenas a Honest Rage. Braveman pede uma segunda chance para mostrar um outro golpe, o que deixa Turtle curioso. Braveman explica ser uma técnica que ele criou para se livrar de uma maluca que fica tentando agarrá-lo, e nisso atiça ainda mais a curiosidade do velho tarado. Quando Common Soldier explica como seria a General, dizendo que ela até que é bonitinha, o velho mestre simplesmente surta, chamando Braveman de Senhor Popular e dizendo que iria fazer um treinamento tão pesado que ele iria chorar sangue. Nisso acaba sobrando por Common Soldier também por simplesmente ser parceiro da Senhorita Peitos, e sinceramente, com eles dependendo desse cara, eu fico na dúvida quem realmente são os caras malvados. Uma semana se passa no treinamento do Braveman, e quando ele volta já vê as notícias da Liga dos Heróis fazendo lives, o que o deixa bem desanimado, ainda mais depois de passar pelo treinamento quase mortal do Turtle. Porém, ele fica bem animado ao se lembrar que ele pôde evoluir seus poderes, e imagina que não poderia ser surpreendido por General surge do nada com uma investida que ele nem sabe de onde veio e nem pra onde foi. Nisso ela se mostra mais doida do que nunca, tanto que os Minions já avisam pra ele só desistir. Isso porque depois de tanto tempo sem um confronto contra o Braveman, General ficou com uma abstinência tão forte que enlouqueceu de vez. Braveman tenta se soltar com seu Brave Gazer, mas General apenas desliza escapando do golpe. Ela demonstra ter melhorado suas habilidades por culpa da abstinência estar estimulando seus instintos. Mas isso não afeta o Braveman, que diz estar preparado para sua batalha final contra a RX depois da declaração de guerra, o que deixa os Minions confusos por um momento. Eles explicam que essa declaração de guerra é coisa dos chefões e eles mesmos não recebem muita informação disso, sendo avisados apenas dos detalhes que o chefe comenta com eles.
Braveman se irrita lembrando do seu treinamento para voltar a ser recebido com isso, mas ele tenta se manter firme dizendo que seria o último dia deles. General, ainda maluca, imagina que ele pretende finalmente tirar a virgindade dela, e Braveman só surta mais ainda com essa doida. Com isso, ele decide mostrar seu novo golpe, partindo para cima da General como se preparasse o seu Brave Punch, o que não é nada difícil para a General evitar se abaixando. Nisso, ela rasteja indo até o tanquinho do Braveman, que começa a se lembrar do seu mestre. Turtle explica que Braveman agia como um completo idiota, e isso complica para o lado dele. Uma forma de compensar sua fraqueza seria arrumar um meio de derrubar seu inimigo no segundo golpe, caso o primeiro acabe falhando. Nisso, Braveman mostra seu Brave Blast. Essa técnica acaba com a energia dele, pois consiste em focar em um soco normal com seu punho esquerdo, enquanto concentra toda a sua energia no punho direito para criar uma onda de choque indefensável. General reconhece toda a evolução do Braveman, admitindo que teriam que se retirar naquele momento, mas já adianta que notou a fraqueza do golpe dele, e isso seria crucial para descobrirem um meio de detê-lo. Nisso, os Minions notam que ela voltou ao normal, agindo como a executiva do mal que eles seguem. Ao mesmo tempo que a sua retaguarda foi completamente destruída pelo golpe do Braveman, exibindo muito mais do que ela gostaria, eu imagino. Enquanto General lutava contra Braveman, Número 2 e Didi-chan se encontram com outros dois membros do grupo de ajuda aos monstros, um slime e uma garota de máscara, mas quando Didi-chan imagina que ele parecia uma gelatina, o slime fica pistola. A garota chamada Iron Girl explica que seu líder sempre teve um trauma por ser um slime, já que esse monstro é comum em RPGs como um dos monstros mais fracos e usados para farmar XP em jogos. Isso criou uma necessidade de se provar para os outros. Já Iron Girl é a vice-líder do grupo com a habilidade de transformar o próprio corpo em ferro. Quando perguntam o porquê da máscara, o slime rouba a máscara dela e a faz ficar chorando de vergonha. Acontece que, por mais que ela diga ser para incitar medo, a verdade é que ela é só tímida demais. A ideia desse dia seria encontrar pessoalmente alguns monstros selvagens para incluí-los no grupo e pediram a ajuda do grupo RX, pois os monstros haviam saído para trabalhar aproveitando que era época de Halloween. Nisso, o slime pergunta se o número 2 e Didi-chan eram um casal, o que os deixa bem envergonhados. Mas a Iron Girl nota algo estranho nisso, pois a RX deveria estar preocupada com o risco iminente da guerra depois da declaração, mas eles não ligaram de emprestar soldados, dando a entender que o chefe possa estar tentando mostrar todo o seu poder e que eles não temem nada. Mas a real é que o chefe só aceitou porque sim mesmo. Ao chegarem ao galpão onde estariam os monstros, o grupo nota algo estranho. O líder nota a presença de alguém e tenta atacá-lo só para errar miseravelmente. Iron Girl o questiona, mas o líder finge não ouvir enquanto todos observam um homem mascarado misterioso. Atrás dele, haviam vários monstros feridos e o grupo entende que ele era um dos heróis que estava lá para se livrar dos monstros. Porém, como o homem mascarado não responde nada, eles não entendem os seus motivos quando ele simplesmente parte para cima do grupo. Didi-chan e Iron Girl seguram o golpe dele e Didi-chan puxa a briga para si, confiando em sua velocidade. Nisso ela manda Iron Girl ir cuidar dos monstros feridos. Nesse momento, ela decide lutar a sério contra seu inimigo, ao ponto do número 2 imaginar que parecia ser o mangá errado. Os dois seguem se enfrentando em alta velocidade, fazendo com que o número 2 não consiga sequer acompanhar os movimentos deles, não conseguindo nem mesmo chegar a torcer por sua parceira, o que o faz sentir tão inútil quanto o Yantia. É sério, ele fala isso. O slime diz que a luta estava bem empatada, apesar da Didi-chan parecer estar levando a pior. Só que ela acaba dizendo que estava apenas começando e demonstra que ele também não conseguia ver nada, o que deixa o número 2 decepcionado. Didi-chan encontrou uma brecha para atacar, mas nesse momento, o homem mascarado consegue atingi-la com um ataque elétrico que a derruba. Número 2 vai até ela para ajudá-la, e nisso alguém se põe na frente deles. O líder Slime decide que é a sua vez de brilhar, mencionando que o posto de líder não é entregue a qualquer um, dizendo que iria mostrar todo o poder que ele possuía e que o fez alcançar esse posto. O homem mascarado sente uma fraqueza e cai de joelhos. Mas a real é que ele tinha sido atingido por uma das kunais da Didi-chan, o que deixa o Slime bem desanimado. O número 2 ajuda ela a se levantar enquanto Didi-chan enaltece o nível do seu inimigo que havia fugido. Iron Girl menciona que os monstros estavam feridos, mas não corriam risco de vida, e o Slime, bem... Primeiro que só agora menciona o nome dele, que é Sume Tanaka, e o segundo é que ele passou tanta vergonha que não conseguia sequer reagir.